Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Que preciosa oportunidade o Senhor tem nos dado, logo pela manhã, estarmos todos assentados aos seus pés, para que atentamente possamos ouvir o Seu falar. Então, que o teu coração, meu irmão, o meu coração, o nosso coração, seja como aquela terra que foi removida, foi preparada, misturada para receber a boa semente. Que a boa semente venha ser plantada no nosso coração nessa manhã. E essa semente ela possa frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Que o Senhor possa se alegrar no meio do seu povo nessa manhã. Que nós possamos receber o frescor da revelação em nossos corações. Nós acabamos de orar com o nosso irmão e dizemos amém àquilo que foi dito aqui. Pela graça de Deus, hoje, então, nós vamos dar o passo final dentro do estudo da carta a Pedro, né? Aquela carta que Pedro escreveu, a sua primeira carta, e nós vamos fazer aí, então, a conclusão nessa manhã, com a ajuda do Senhor. Como disse aos meus irmãos anteriormente, essa carta, então, ela, quando foi enviada por Pedro, ela tinha o objetivo principal de encorajar aqueles irmãos e também de exortá-los. O encorajamento é porque aqueles irmãos estavam debaixo de uma dura provação, de uma dura perseguição. E então, Pedro, vendo aquela situação, ele escreve essa carta. Ele estava em Roma, então ele escreve essa carta, e não foi especificamente a uma ou a outra igreja específica, mas foi para aqueles irmãos, essa carta escrita, que encontravam-se na dispersão, lá na região da Ásia Menor, atual Turquia, né? Naquelas 5 províncias, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, onde os irmãos estavam espalhados. Ali, então, Pedro escreve essa carta. E antes mesmo de fazer a leitura de alguns versos, eu estive considerando no meu coração, vocês que acompanharam todos os estudos anteriores, que não era muito simples ser cristão naquele tempo. Não era muito simples professar o nome de Cristo naquela ocasião. Dentro do primeiro século, nós sabemos que havia uma perseguição brutal contra aqueles que confessavam o nome do Senhor. Aí eu pensei comigo, se nós pegássemos hoje a nossa geração, como nós somos hoje, e fôssemos transportados para aquele contexto, o que seria de nós, irmãos? O que seria de nós? Eu creio que nós sucumbiríamos, irmãos. Certo irmão disse há um tempo atrás que a geração que nós participamos hoje é a geração que mais teve contato com a palavra de Deus em todos os tempos. Hoje, quando você vai buscar uma Bíblia aí nos centros onde são vendidas, você tem Bíblias de todas as versões. Você pode acessar vários mecanismos, várias mídias para buscar mensagens, e mensagens boas, é verdade. Mas, paralelamente a isso, nós estamos encontrando a geração mais empobrecida de toda a história da igreja. Uma geração que, de fato, está atendendo tudo aquilo que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, não precisamos ir lá, quando ele diz que essa geração ela tem 3 características muito peculiares. Ela é narcisista, ela é materialista, ela é hedonista. E é dessa geração que nós fazemos parte. Então nós devemos olhar com muito cuidado o que Pedro está ensinando a esses irmãos para que nós possamos, de fato, atender ao seu apelo. E como título maior, nós havíamos dito a vocês que nós colocamos aqui para vocês o testemunho cristão em um mundo hostil, no qual nós nos encontramos. Irmãos, aquela igreja, aqueles irmãos que estavam espalhados lá, eles viviam problemas reais. Problemas reais. Eles eram perseguidos pelos próprios judeus, eles eram perseguidos pelo Estado. Carregar o nome de Cristo tinha um preço muito alto. Eles eram perseguidos pela sociedade, eles viviam na dispersão. Hoje, os problemas que mais emergem no meio do povo de Deus são problemas emocionais, problemas relacionais, sentimentais.
problemas de competição, problemas de inveja, problemas de crítica. Então nós somos uma geração completamente distante daquilo que o Senhor deseja. Amados irmãos, que o Espírito Santo possa falar no nosso coração, para que nós possamos, de fato, ser uma geração que receba um movimento de vida nesse tempo do fim. Infelizmente, sabe, todo esse contexto no qual o povo de Deus, em geral, está envolvido, nada mais é do que o berço da grande apostasia que se aproxima. Fico pensando comigo mesmo, se fosse levantada uma grande perseguição no meio do povo de Deus, o que seria de nós? O que seria de nós? Então, essa carta, ela nos ajuda, de fato, a enxergar com esses olhos essa situação, para que nós possamos ter uma compreensão mais clara do nosso posicionamento, né? Como que nós devemos responder a esse tempo no qual nós vivemos, né? Como que nós podemos, de fato, reagir diante das circunstâncias que estão diante dos nossos olhos. Nós vivemos num contexto muito especial, queridos irmãos e irmãs. Então, que a palavra fale aos nossos corações. E hoje nós vamos considerar, né, o último capítulo, capítulo 5 de 1 Pedro, e vamos ver alguns detalhes que são importantes para nós. Todas aquelas partes introdutórias que já foram feitas anteriormente, os irmãos que quiserem depois recapitular isso nos corações, é só depois recuperar a mensagem e ouvir novamente para buscar realmente tudo aquilo que representa o pensamento do Espírito através de Pedro àquelas assembleias que receberam a carta, né? E hoje, com a ajuda do Senhor, então nós vamos ler algumas porções, depois vamos dizer como vamos conduzir aí o assunto nessa manhã. Então, 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler aqui, primeiramente o versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, o presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Esse versículo. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Versículos de 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes da fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E por fim, nós vamos fazer a leitura do versículo 12 a 14. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que achais em Cristo Jesus. Para que nós possamos ter uma compreensão mais clara, o que nós vamos fazer com esses 14 versículos lidos? Nós vamos dividi-los em 5 sessões, 5 partes. Eu vou propor um título, e caso você deseja colocar outro título também, você também é livre no seu estudo pessoal. Então, no versículo 1 a 4, nós vamos colocar o seguinte título: uma palavra aos presbíteros. Versículos 5 e 7, nós vamos colocar o seguinte título: andando em humildade. Versículos 8 e 9, guerra espiritual, é o título que vamos dar. Versículos 10 e 11, vamos nominá-lo aqui, promessa gloriosa. E por fim, versículos 12 a 14, saudação final. Então, quando nós dividimos
esses 14 versículos dessa forma, eu creio que fica fácil de nós nos enquadrarmos dentro de um pensamento que Pedro quer nos trazer para compreendermos aqui o seu pensamento final. Muito bem, olhando para essa primeira sessão, uma palavra aos presbíteros. Eu li apenas o versículo 1, vou ler do versículo 2 ao 4 agora. Pastoreai, está dizendo aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aqui está. É interessante que na conclusão dessa carta, Pedro, então, ele tem um olhar especial voltado para os presbíteros, aqueles irmãos anciãos, aqueles irmãos mais velhos, que de fato estavam espalhados por aquelas 5 províncias, que atendiam aqueles irmãos que estavam na dispersão. É interessante nós pensarmos que, em meio a todas aquelas provas, o que Pedro queria dizer, falar àqueles irmãos presbíteros, era que eles de fato fossem exemplos no meio do rebanho, que eles fossem modelo no meio daquele rebanho. Basicamente, dentro do contexto da função da função dos anciãos ou presbíteros, é pastorear o rebanho, de fato, cuidar do rebanho, guardar o rebanho, alimentar o rebanho. Isso não é somente um privilégio, é uma grande responsabilidade. Quando Deus ele dirige os seus olhos para uma assembleia, ele vai primeiramente buscar, através dos seus olhos, aqueles a quem ele colocou como presbíteros. E vai perguntar a seguinte situação para os presbíteros: o que vocês têm feito com o meu rebanho? Há um peso maior sobre aqueles sobre os quais o Senhor colocou uma carga de responsabilidade. E isso é muito importante. Então Pedro está voltando a sua atenção para aqueles irmãos e mostrando que eles precisavam ser modelos do rebanho. Eles precisavam ser exemplos para aqueles irmãos. A pregação mais poderosa que nós podemos ter, a pregação mais valorosa, aquela que afeta o coração de todos, é através da nossa própria vida. É quando as pessoas podem ver em nós exatamente aquilo que nós anunciamos, para que haja de fato uma conformidade entre aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, e isso tem que ser igual à minha vida. Então, dentro desse contexto, Pedro está chamando a atenção daqueles irmãos que verdadeiramente, como ele também se colocava como presbíteros, eles deveriam pastorear aquele rebanho de Deus. E não de uma forma constrangida, mas de maneira espontânea, não com interesses sagazes do seu coração, mas de boa vontade. Não como aqueles que tentam dominar e impor a situação sobre o rebanho, mas como aqueles que foram confiados pelo próprio Senhor, e para que estes presbíteros sejam modelos para o rebanho, para que sejam exemplos para o rebanho, para que eles alimentem esse rebanho, para que eles pastoreiem, para que eles cuidem desse rebanho, como um privilégio, mas também como uma grande responsabilidade. Então aqui é uma palavra que Pedro traz e ela reverbera em todas as gerações e chega essa palavra até nós. Aí nós vemos aquele pensamento, que vários irmãos já, quando vieram para cá, nos ajudaram muito. Nós nunca podemos separar a doutrina da vida. Nunca poderemos separar o ensino da prática. Uma coisa é eu ter uma compreensão clara da doutrina e expor para os meus irmãos. Totalmente diferente é a situação, eu viver essa verdade que eu aplico para os meus irmãos. Eu posso ensinar de maneira correta, mas ter uma vida duvidosa. Uma vida que na prática vai desdizer o que eu estou ensinando. Então esse é o grande, vamos dizer assim, o grande meio pelo qual nós podemos atingir o coração daqueles irmãos. É, de fato, vivendo uma realidade prática
daquilo que nós anunciamos. Esse é o melhor sermão. Isso vale para todos nós. Se você está evangelizando alguém, se você está acompanhando alguém, anunciando a palavra, a pessoa vai inicialmente olhar a sua vida. Vai ver se a sua vida concorda com o que você verdadeiramente está anunciando. Porque você pode anunciar uma verdade, mas o teu comportamento vai desdizer o que você anuncia. Isso é hipocrisia. Então, Pedro tem essa intenção de encorajar aqueles irmãos a que de fato se tornassem modelos para o rebanho. Um modelo de visão inicialmente e depois de audição. Essa é a grande bênção que nós temos aqui. E é interessante que na parte final, no versículo 4, nós fizemos a leitura agora, Pedro está dizendo, ora, o Supremo Pastor, quando ele se manifestar, vocês receberão a imarcessível coroa de glória. Aqui nós temos apenas uma observação, né? A palavra Supremo Pastor é um dos títulos dentro desse contexto que o Senhor Jesus recebe. Ele é o Supremo Pastor, mas a Bíblia também fala, nós não precisamos ir lá, vou apenas dar o texto para vocês, e vocês podem estudar com mais cuidado. Em João 10:11 fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é conhecido como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas a Bíblia também fala, isso numa outra citação, Hebreus 13, versículo 20, que ele é o grande pastor que cuida das suas ovelhas. Então, ele não é somente o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, mas ele é o grande pastor que cuida das suas ovelhas, ele pastoreia o coração das suas ovelhas. E por fim aparece essa expressão que ele é o supremo pastor. E como supremo pastor, ele voltará para as suas ovelhas. Então essa beleza desse título que nós temos aqui, ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, ele é o supremo pastor. Então nesse detalhe aqui nós podemos tirar mais essas verdades lindas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E como supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas, pelas quais ele morreu, as quais ele cuidou e tem cuidado. Esse é o nosso amado Senhor. Então, tudo isso nós encontramos aqui. Mas há uma verdade também interessante que aparece nesse versículo 4, que vale também a menção de vermos a riqueza que nós podemos explorar em um único versículo. A Bíblia está mostrando que o Supremo Pastor, quando ele se manifestar, na sua volta, lógico, vocês receberão a imarcessível coroa de glória. Aparece a palavra coroa aqui. Se vocês observarem aqui, na Bíblia, fazer um estudo mais acurado, vocês vão contabilizar 5 tipos de coroas que aparecem aqui, e elas são dirigidas aos cristãos. Mas uma coisa que nós devemos entender é que esta coroa aqui, ela não é uma coroa material, como se fosse de ouro ou de prata. É uma coroa metafórica. Ela representa alguma coisa. É uma coroa metafórica. Vamos rapidamente, convido os meus irmãos a abrirem 1 Coríntios para olharmos a primeira coroa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. O próprio apóstolo Paulo fala-nos dessa verdade. 1 Coríntios 9, 25. Veja só que impressionante aqui. Diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Aqui está. Então, como que nós podemos entender aqui? Esses atletas que corriam nos estádios, então, quando eles, de fato, chegavam ao pódio, eles ganhavam uma grinalda ou uma guirlanda, e a guirlanda era feita de uma flor muito especial chamada amaranto. Era uma flor chamada amaranto e também era conhecido como flor eterna. Uma flor eterna, porque ela nunca murchava. Eu vi. Por exemplo, você tem um tipo de flor que você tem, guarda, você pode guardá-la no seu quarto por 1 ano, 2 anos, ela está sequinha. Se você colocá-la na água, ela emerge e fica
viva novamente. Chama-se flor eterna ou flor de amaranto. Se eu vi pessoalmente. Então, eles ganhavam esse tipo de guirlanda feita dessas flores. Mas a Bíblia está falando, Paulo está usando essa relação para mostrar que nós vamos ganhar uma coroa imperecível ou incorruptível. Qual é a razão, então, de ganharmos uma coroa dessa qualidade? É levarmos uma vida disciplinada. Aqui está a metáfora. É quando nós levamos uma vida disciplinada diante do Senhor, há uma coroa reservada para nós. Lembre-se, não é uma coroa de ouro nem uma coroa de prata. Ela é representativa. Então, quando nós andamos em vida disciplinada diante do Senhor, nós teremos esta coroa separada para nós. Segunda coroa, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e aqui nós vamos ler versículo 19. 1 Tessalonicenses 2, 19. Diz assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda, não sois vós? Aqui, os irmãos nominam essa coroa como a coroa da alegria. Da alegria. Aí você vai perguntar, mas qual é a razão, então, de ganharmos essa coroa da alegria? Aí eu vou precisar pegar mais um outro verso aqui desse mesmo livro, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vejam só o que Paulo tinha a falar a respeito daqueles irmãos na igreja em Tessalônica, versos 7 e 8. De sorte que vos tornastes modelo para os crentes da Macedônia e também na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja que testemunho da igreja em Tessalônica. Que testemunho lindo. Então, qual é a razão desta coroa ser concedida, a coroa da alegria, do regozijo no coração? É quando nós temos uma vida de testemunho. Vida de testemunho. É reservada para você uma coroa de alegria. Há um regozijo. Irmão, não sei quanto a vocês, mas é extremamente, vamos dizer assim, algo que enche o teu coração de alegria. Você tem um gozo especial quando você ganha alguém para Cristo. Quando você ganha uma vida para Cristo e você acompanha. Não sei se você teve essa oportunidade. Quando você levou alguém para Cristo. Quando você está acompanhando alguém, não tem regozijo maior. Se você nunca ganhou alguém para Cristo, peça uma vida para Cristo. Pelo seu testemunho, pela palavra, como nós estamos falando, aplicando para os presbíteros, mas para nós também, para você sendo um modelo, você vai ver o regozijo que vai nascer no teu coração, quando você ganha uma vida para Cristo. É a coroa da alegria. Olha que bênção. Vamos para a terceira, a coroa da justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, versículo 8. Paulo, na sua derradeira carta, antes dele ser levado ao martírio, ele está concluindo seus pensamentos aqui, quando ele escreve para Timóteo, seu discípulo amado. Então ele vai dizer a seguinte verdade, que versículo 8, 2 Timóteo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então aqui há a menção de mais uma outra coroa, a terceira coroa é a coroa da justiça. Qual é a razão de ser dada essa coroa de justiça? É para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Para todos aqueles que amam a sua vinda. Não somente a Paulo, mas a todos nós que amamos a vinda do Senhor, ou a segunda vinda dele. Então é reservada para nós essa coroa da justiça. Mas ainda faltam-nos duas coroas, uma delas está no próprio texto que estamos considerando. Agora a quarta coroa, a coroa da vida.
Tiago, capítulo 1. Siga adiante um pouco a sua Bíblia aí. Tiago 1, versículo 12. Olha que texto impressionante nós temos aqui. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Novamente a palavra coroa aparece aqui, só que essa aqui é a coroa da vida. Qual é a razão de ser dada essa coroa? É para aqueles que suportarem as provações com perseverança. Essa coroa é para aqueles que suportam com perseverança as provações que têm recaído sobre eles. Essa é a coroa destinada, a coroa da vida. Então vejam só. E por fim, voltem para o nosso texto base, seguindo adiante aí, 1 Pedro 5,4. Aí nós vamos entender que vai aparecer novamente a expressão que ser-nos-á dado uma imarcessível coroa de glória. Mais especificamente, corrigindo especificamente, àqueles a quem Pedro está se dirigindo, aos presbíteros, esses que verdadeiramente que pastoreiam de maneira fiel, aqueles que alimentam o rebanho, aqueles que têm guardado o rebanho na dependência do Espírito Santo, a Bíblia fala que está sendo reservada para estes a imarcessível coroa de glória. Então, 5 coroas. A coroa imperecível, a coroa da alegria, da justiça, da vida e a coroa de glória. Então vejam só, no único versículo nós temos essas verdades saltando para nós, para que isso realmente ganhe espaço em nossos corações. Então, finalizando esse pensamento, essas são coroas de linguagem figurativa, não é uma coroa material, ouro, prata, pedras, qualquer coisa. Fique claro no nosso coração isso. Aqui está. Então, dentro dessa primeira sessão, uma palavra voltada especificamente aos presbíteros, nós temos um pouco essas riquezas a tirarmos daqui, mas os irmãos podem cavar que tem mais pedras preciosas aqui para que vocês sejam edificados. Mas nós precisamos dar um passo a seguinte agora. Na nossa segunda sessão, eu nominei andando em humildade, versículos 5 a 7. Vou ler novamente aqui. Tinha lido 5, mas vou ter a liberdade de lê-lo novamente. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então aqui nós temos muitas verdades lindas. Nós temos várias pérolas a colhermos aqui desse texto. É interessante que aparece aqui, logo no início, rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos. Vocês se lembram nos outros estudos que nós fizemos, nós vimos que essa palavra submissão apareceu aos servos, a palavra apareceu também às mulheres e agora aparece aos jovens. Certo irmão disse, quero repetir aqui para vocês, que o princípio da submissão é o princípio da cura da humanidade. Porque quando houve a rebelião, quando Satanás se rebelou, e quando o homem, então, seguiu o caminho de Satanás, o que aconteceu? Foi instaurado o princípio da insubmissão na humanidade, da independência, que é, vamos dizer assim, a definição mais clara do pecado que nós temos. O que é pecado? É a independência plena de Deus. E se você está totalmente independente de Deus, você é autodependente. Lógico, se torna um instrumento do maligno. E isso faz com que brote todos os outros tipos de sentimentos que ele nomina aqui: soberba, altivez, insensibilidade, dureza. Então, Pedro está mostrando que aqueles jovens precisavam aprender a submissão e serem submissos àqueles que eram mais velhos. E de que maneira isso? Aí ele vai colocar algo que é extremamente
contraditória a todo pensamento, principalmente do tempo em que vivemos. A Bíblia está dizendo assim, no trato com cingivos de toda humildade. Essa palavra cingir aqui, ela é avental de escravo. Então, Anderson, achei o seu uniforme. O seu uniforme tem um nome, avental de escravo. Daniel, acabei de encontrar o seu lindo uniforme, avental de escravo. É de cada um de nós. Aqui está, quando nós temos essa revelação de que nós devemos estar cingidos, vestidos desse avental de escravo, então nós vamos entender o que a obra da cruz foi. O que a obra da cruz, de fato, ela significou. Era para que exatamente nós fôssemos tirados do pedestal, do pódio, e tivéssemos sido e fomos colocados no nosso devido lugar. Aqui está a palavra. E quando nós pensamos num texto como esse, não tem como nós não sermos remetidos a João capítulo 13. Vocês se lembram lá? Naquele movimento de ceia que ia acontecer, quando o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Sabendo que Deus confiara tudo nas suas mãos, todas as coisas, todo o universo, cada átomo desse universo completamente entregue nas mãos do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. O que ele fez? Ele tirou a sua vestimenta e colocou um avental de escravo. E ele começa então, ele pega a bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, ele foi para o plano mais elevado de que um cristão pode chegar. É quando ele serve. É quando ele tem um espírito de escravo. Porque o que Satanás trouxe foi a soberbia. O que Satanás trouxe foi a altivez. O que Satanás promoveu foi: você quer ser o primeiro, então você vai lá na ponta da fila, na frente. Mas Jesus falou assim: você quer ser o primeiro? Vai lá no final da fila. Jesus, ele veio na contramão de tudo aquilo que o sistema maligno desse mundo impõe para nós. Então Jesus é o exemplo mais claro, mais maravilhoso que nós temos aqui. Cingir-vos de toda humildade. Olha o exemplo maior, Cristo Jesus. Ele vestiu-se com o avental de escravo. Esse é o uniforme de cada um de nós. De cada um de nós. O lugar mais elevado que nós podemos galgar é quando nós estamos aos pés do Senhor. É quando nós servimos uns aos outros. É o lugar mais elevado. Só que eu quero dizer algo para os meus irmãos. Por causa do pecado, a nossa alma foi muito bem treinada. Muito bem treinada a ser independente. A nossa alma foi muito bem treinada para que nós pudéssemos dar conta de todas as coisas. Esse é o problema. Aí o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, vai para uma cruz para realmente tratar com esse assunto. Ele, ao morrer naquela cruz, o que ele fez? Ele pegou Adalberto e crucificou no seu corpo. Ele matou o velho Adalberto lá. Porque para ele não tem cura, não tem jeito. Você e eu nascemos com uma natureza caída, uma natureza, sabe, que deseja o pódio, que deseja ser o melhor. E Jesus põe o fim à nossa natureza na morte em Cristo Jesus. Esse é o ponto, ali acabou, ali é o fim para nós. A solução para o homem é morte. Não tem solução para o homem. E não é uma morte de suicídio, não é uma morte qualquer. É uma morte no corpo santo de Jesus Cristo. E ele já providenciou essa morte. Ele, quando estava naquela cruz, ele nos atraiu para que fôssemos inclusos na sua morte. E eu posso me beneficiar dessa morte quando eu creio nessa atração. Cristo é aquele que me atraiu na sua morte. Agora, ele vive em mim pela sua vida de ressurreição. Essa é a grande bênção. Vejam só um exemplo também, além desse que eu acabei de falar, de João capítulo 13, onde o Senhor Jesus, ele cingiu-se com o avental de escravo. Marcos 10, 45, agora eu gostaria que vocês abrissem. Marcos capítulo 10, versículo 45. Vejam
qual foi o ministério principal que o Senhor Jesus Cristo desempenhou quando esteve no meio dos homens. Repetindo Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, claramente, implicitamente, de maneira muito notória, está sendo destacado para nós o Senhor Jesus vestido com avental de escravo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, nós conseguimos enxergar o Senhor de avental. Um avental de escravos, em todo o seu ministério. É assim que a nossa vida vai, de fato, de espelhar esse nosso amado Senhor Jesus Cristo. É dessa forma. Então, aqueles jovens estavam sendo orientados a que eles aprendessem, entrassem por um caminho de submissão. Eles colocam a questão dos mais velhos, né? E também do trato de um com os outros, vestindo-se dessa forma, como estamos colocando para vocês. Aí ele vai dizer a razão, porque Deus vai sempre resistir aos soberbos, contudo, irá dar a sua graça àqueles que são humildes. O Senhor Jesus é o único humilde desse universo, mas se o único humilde desse universo habita em você, você pode expressar essa humildade. Quando você e eu pedimos ao Senhor humildade, na realidade, Ele não dá humildade como se fosse uma coisa em nós. Ele nos revela mais de Cristo que é humilde. É Cristo crescendo em mim que eu vou conhecer essa humildade. E é eu diminuindo na minha arrogância, na minha soberba. Então, o que é ganharmos as virtudes de Cristo, é ganharmos a Cristo. Quanto mais de Cristo nós tivermos, mais de todas as suas virtudes, teremos manifestações. Então, Deus não nos dá algo, Ele nos deu uma pessoa. E nós precisamos conhecer essa pessoa, permanecer em Cristo, né? O livro que muitos estão estudando, permanecer em Cristo, exatamente, porque nele encontram-se todas as verdades que nós precisamos. Então Deus Ele não nos dá fatias dessa verdade, Ele nos dá toda a verdade e ela precisa ser manifesta em cada um de nós. Então aqui está o que estamos mostrando. Por isso que a Bíblia fala que Deus vai resistir os soberbos. A soberbia, na realidade, é vamos dizer assim, uma das realidades que faz parte do governo satânico. Um único lugar, querido irmão e irmã, que Satanás não vai encontrar vantagem em você, é quando você estiver com a boca no pó. Porque o diabo é o soberbo, ele nunca vai se abaixar. Então, quando nós andarmos com a boca no pó, dessa forma como está escrito aqui, nós vamos o quê? Nós vamos, de fato, ter vitória sobre o inimigo. Porque nós vamos para o ambiente mais elevado, mais alto, mais profundo da nossa libertação, que é a boca no pó. É ali que nós vamos. E quando nós experimentamos isso, nós vamos entender o que Pedro está orientando aqueles jovens e, consequentemente, a todos nós. Então, humilhai-vos, portanto, diante da poderosa mão de Deus, e Ele, a seu tempo, irá exaltar-nos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando a ansiedade. Por que eu tenho que lançar? Porque ela está em mim. Porque ela está em mim. A ansiedade bateu e não bateu? Mas ao invés de você permitir que ela fique dando volta na sua mente e coração, lança para o Senhor. Lança para o Senhor. O fato é que nós, como eu disse há pouco a vocês, nós temos uma alma muito bem treinada a tentar resolver os nossos próprios problemas. Você já tentou resolver o problema e não deu certo, né? E a gente entra por um caminho de angústia, de destempero emocional, e você não sabe para onde vai, aquilo começa a consumir você por dentro. E não tem solução. Então você tem que lançar essa ansiedade sobre Ele, porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós. É Ele. Ele tem cuidado de nós. Ele é o único que venceu todas as coisas. Único. Amados irmãos, o Senhor é tão maravilhoso. Me sobe algo no coração aqui que eu vou encaixar dentro desse pensamento, mas me fez muito bem. Não é porque fez bem a mim, mas eu quero que faça bem aos meus irmãos. Eu estava
ouvindo uma podcast de um irmão cientista, e eles estavam discutindo lá uma situação, uma interrogação que surgiu sobre o livro de Josué. Mas como assim? Como Deus mandou parar o sol, mandou parar a lua? Como assim? Cientificamente, se nós pensarmos isto, haveria um colapso em todo o universo. Deus não pode parar o sol, parar a lua. E as pessoas argumentando com esse cientista cristão, e esse irmão então fala assim: quero dizer para vocês que vocês têm toda a razão. Deus não poderia parar de forma alguma o sol e a lua. O universo entraria em colapso. Sabe o que ele fez, meus queridos? Ele parou o universo. Ele brecou o universo, ele juntou o pé no freio no universo e parou tudo para ajudar o seu servo. Senhor, eu preciso de uns dias mais, uns momentos mais para vencer essa batalha. Pode deixar, José. Eu vou parar o universo. Querido irmão, querida irmã, ele para o universo quando a sua oração chega diante dele. Ele para o universo, meu irmão. Isso não é glorioso? Para que eu vou andar ansioso, irmão? Ele para o universo quando ele vê o seu coração. E eu falei, isso é glorioso. Guarde isso. Ele para o universo por você. Que Deus é esse que nós temos? Que glorioso o Senhor é esse que nós precisamos conhecer, que eu preciso conhecer. Então, não andando ansioso, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Esse é o nosso amado Senhor, queridos irmãos. É Ele. Então, que o Senhor nos ajude, de fato, a termos esse coração, termos isso. Aí, vamos dar um passo seguinte para a nossa terceira consideração, versículos 8 e 9, nós intitulamos aqui Guerra Espiritual. Versículos 8 e 9 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Que texto mais glorioso, que texto precioso é este. Lembre-se, quando vocês estiverem estudando, sempre vão conectando aquilo que está sendo falado anteriormente. Então, está havendo uma instrução aqui da necessidade de termos um caminho da humildade, da necessidade de termos aventais de escravos colocados sobre nós, que nós possamos lançar sobre a nossa ansiedade. Aí ele vai entrar, olha, vocês têm sobriedade e vigilância. Já baseado naquilo que foi falado anteriormente. Aí vai falar do grande inimigo que nós temos. Aqui então entra o contexto de uma guerra espiritual. Nós precisamos, diante dessa sobriedade, ou seja, ter um espírito sereno e controlado. Essa é a ideia, sobriedade. Ter um espírito sereno e controlado. E vigilante, a ideia de que devemos ter uma estreita atenção de tudo aquilo que está acontecendo. Agora, o que nós podemos dizer, acrescentar sobre essa questão da guerra espiritual dos meus irmãos aqui? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele está por aí, buscando alguém que ele possa tragar. Quero colocar para vocês 3 modos que o inimigo age. 3 modos. Vamos ver os versos referentes a isso aí. Primeiro abram por favor, 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. É o primeiro modus operandi de Satanás, do diabo, na vida de cada um de nós, quando ele tenta. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Olha aqui. Então aqui, o primeiro modus operandi do diabo, de Satanás, encontra-se aqui. Satanás age com astúcia e sutileza. O que ele vai atacar, de modo específico aqui, que nós vimos aqui? Ele vai atacar os nossos sentidos, principalmente a nossa mente.
Se eu fosse classificar dentro do contexto da leitura da alma do ser humano, onde é a nossa expressão de realidade, é o que nós somos. Temos uma vontade, temos uma mente e temos emoção. Temos essas três realidades que, de fato, caracterizam o que nós somos. Destas, eu posso colocar aqui, todas têm o seu valor, mas a mente, ela está acima aqui. Porque quando você é tomado por algum tipo de pensamentos que vão, de fato, agrilhoando você, vão forçando você, vão esmagando você, imediatamente as suas emoções vão responder conforme esses pensamentos. Você vai ficar abatido, você vai ficar fragilizado, não é verdade? Consequentemente, isso vai influenciar na sua vontade. Então, por isso que a maior guerra que nós temos é uma guerra que encontra-se na nossa mente. Por isso a Bíblia fala que devemos levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. E Satanás, quando ele aqui agiu lá no Éden, na mulher, ele corrompeu a mente. Ele atacou a mente. Esse é o ponto. Então, o primeiro modus operandi satânico aqui é astúcia e sutileza. Ele ataca os nossos sentidos, prioritariamente a nossa mente. Esse é o primeiro. Segundo, nesse mesmo capítulo, onde nós estamos, 2 Coríntios 11, versículo 14. Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aqui está, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Fala-nos da obra do engano que procede de Satanás. O que ele faz aqui? Lá ele ataca os sentidos. Aqui ele traz falsas visões e compreensões equivocadas dos assuntos espirituais. Porque na sequência vai nos mostrar aqui que os próprios ministros de Satanás se transformam em ministros de justiça. Então mostra-nos aqui que o segundo modus operandi satânico do diabo é exatamente que ele se transforma em anjo de luz, ou seja, ele se mistura de tal forma e traz uma obra do engano no meio do povo de Deus, falsas visões, compreensão completamente equivocadas dos assuntos espirituais. Então nós devemos estar atentos. Terceiro modus operandi, voltem lá para o nosso texto base, que é 1 Pedro 5, que nós estamos considerando aqui, versículo 8 e 9. O diabo, vosso adversário. Ele é um adversário. E o texto aqui, segundo os irmãos, quando eles vão mais a fundo para interpretar o sentido mais profundo, significa derrubar e destruir por uma oposição violenta. Aqui é um ataque violento. Ele se apresenta como um adversário pontual. Ele quer, de fato, nos engolir de uma única vez. Agora a pergunta é, quando que ele acha essas brechas? Tanto para atacar nossa mente, como para se disfarçar em anjo de luz, para nos enganar, e também quando ele nos ataca dessa forma aqui. A resposta está ligada ao que nós estamos vendo anteriormente, quando ele vê soberba, quando ele vê insubmissão em nós. Não é esse o assunto de Pedro com os jovens? Para que eles fossem submissos, para que eles tivessem avental de escravo, para que a soberba aqui não tomasse conta? É exatamente isso. Então, qual que é o terreno fértil do diabo agir? É exatamente nesse terreno aqui. É quando ele encontra insubmissão e soberba. Então, é muito sério isso. Então, isso é um ponto de nós entendermos aqui, né, as maneiras que o diabo utiliza. Uma outra coisa sobre essa questão da batalha espiritual, dessa guerra espiritual. Quais são, aí podemos dizer assim, os 3 desígnios do diabo? Quais são os 3 fatores que mostram os caminhos do diabo agir na vida do homem? Isso está lá, vou repetir, eu vou dizer para vocês anotam, João 10:10. O ladrão vem somente para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Aqui estão os 3 desígnios. Ele vem para roubar. Roubar o quê? A tua paz, a tua alegria. Ele faz isso.
Ele vem. Muitas vezes nós nos encontramos em estados, sabe, de sofrimento, de dor, onde a alegria nos é roubada. Temos que investigar se o inimigo não está agindo aqui. Roubar paz e alegria. Matar a sua devoção e a sua vida de união com Cristo. Ele quer matar. Ele quer sufocar você a tal ponto que você não tenha, de fato, essa vida de devoção, essa vida de união com Cristo. Ele quer matar isso. É um outro desígnio satânico. E por fim, o terceiro desígnio é destruir o testemunho do cristão. Destruir o testemunho da igreja. Entende os três desígnios? Aqui está. Então, quando nós olhamos para esses dois versículos 8 e 9, nós vemos essa guerra aqui descrita para nós. E Pedro está nos orientando a que nós tomemos cautela, devemos tomar cuidado com esse assunto. Há muitas outras coisas que podem ser ditas aqui, mas eu creio que seriam suficientes para nós. Vamos dar um passo seguinte, olhando então aí nossa quarta sessão, né, a promessa gloriosa, versículos 10 e 11. 10 e 11, voltando a 1 Pedro 5, 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E, versículo 11, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que texto precioso. Essa é uma promessa gloriosa. O que Pedro quer que nós olhemos aqui é que, na realidade, em meio às provações que surgem na vida do cristão, nós devemos entender que isso tem um objetivo. As provações que se abatem sobre nós, elas não são provações que não têm uma finalidade, porque tudo aquilo que chega ao Filho de Deus, chega simplesmente ou por uma ordem direta dele ou por uma permissão dele. Se nós estamos em provas, devemos entender que Ele não perdeu o controle desse assunto. O que verdadeiramente Ele quer é que estas provações nos levem a uma realidade que vai ser transformada em algo útil. Ou seja, o Senhor quer, através das provações que chegam a nós, que nós vejamos que essas provas que se abatem sobre nós é como uma grande forja, onde nesse fogo nós estamos sendo levados, para que a têmpera do aço do nosso coração possa ser formado. É água fria, fogo, água fria, fogo, fogo, martelo, 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 água fria, fogo. É assim que faz o movimento da têmpera do aço. É assim que o Senhor vai preparar o caráter dos seus, através das provações. O sofrimento se torna, na realidade, essa forja útil nas mãos do Senhor. E qual é a finalidade, segundo Pedro aqui? São 4. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E quando a gente vai olhar mais de perto cada uma dessas palavras aqui, primeiro, aperfeiçoar significa o quê? É completar a obra, é levar você para o rumo da perfeição que o Senhor deseja, como a vigas de um edifício muito bem estabelecido. Essa é a primeira ideia. A palavra firmar, que dá a ideia aqui, é tornar o caráter do homem, do cristão, do irmão, da irmã, mais firme como um granito. Terceiro, fortificar. Qual é a ideia que a palavra quer nos dizer aqui? É para que nós sejamos cheios da força de Cristo. Ou seja, tudo isso promovido pela forja, pelos sofrimentos, pelas provas que ele está relatando que aqueles irmãos passavam e que nós podemos estar passando. E por fim, a palavra fundamentar significa estar assentado sobre os alicerces da rocha, que é Cristo. Então, essas 4 palavras mostram exatamente que elas se tornam resultados de quê? De uma forja que nada mais apresenta para nós, que é o resultado dos sofrimentos que vem para cada um. Então, essa é a grande bênção, que
a palavra de Deus traz para nós. O sofrimento, querido irmão, querida irmã, a tristeza pode produzir duas coisas do ser humano, duas coisas. A primeira delas pode levar o homem a um colapso de desespero, que ele resiste ao sofrimento, e quanto mais ele resiste, mais ele vai sofrer. Ele entra num colapso emocional, quando ele não aceita o sofrimento. Mas a segunda situação é positiva. O sofrimento, a tristeza pode produzir um sólido caráter. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós estamos sendo aí aqueles que estão debaixo da prova, da forja do Senhor. O crisol da aflição vai produzir um homem de coração negativamente pensando, amargurado, ressentido, ou positivamente pensando. O crisol da aflição vai produzir um homem disciplinado com um caráter amadurecido. Que sejamos estes que respondam de maneira positiva a essa realidade. O Senhor quer que verdadeiramente o nosso caráter seja formado. Falta apenas uma única sessão para nós completarmos nosso pensamento. Está bem próximo, já vamos ler, no versículo 12 a 14. É a saudação final. Por meio de Silvano, para vós outros, fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, a paz seja com todos vós que se acham em Cristo Jesus. Na parte introdutória desse estudo, dessa epístola, nós falamos várias coisas a respeito desses versos aqui, né? O importante aqui, só destacar, esse Silvano é o Silas, o companheiro de Paulo. Possivelmente, Silas, ou Silvano, como é colocado aqui, ele, após a morte, o martírio de Paulo, ele vai até Pedro e fica com Pedro. E, na realidade, ele é o amanuense dessa carta. Pedro, ele dita essa carta e Silvano a escreve, ou Silas ele escreve. Esta, que se encontra em Babilônia, Babilônia é uma maneira figurativa de representar Roma, onde Pedro estava encarcerado. Possivelmente Paulo e Pedro não se encontraram nesse tempo. Talvez Paulo, quando saiu livre do seu primeiro aprisionamento, que ele ficou em Roma 2 anos, ele foi rumo à Espanha. Talvez nesse período aqui foi quando Pedro é aprisionado. Então há um desencontro aqui, eles não se encontraram, mas na mesma cidade eles foram martirizados. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então aqui tem essa saudação. Pedro, então, logo na sequência, ele vai escrever a sua segunda carta. Nós já estudamos essa carta aqui na perspectiva da segunda vinda de Cristo. Ele escreve essa segunda carta, então logo em seguida ele é martirizado. Só para nós finalizarmos, para vocês entenderem, nós estamos aqui no ano mais ou menos 64, 65, e no ano 66, o general Tito, ele sai de Roma e vai cercar Jerusalém. Ele cerca Jerusalém por 4 anos, no ano 70, há a destruição plena de Jerusalém, vocês se lembram todos os detalhes. Então nós estamos em meio a uma situação, vamos dizer, de grande luta, sofrimento e pesar. E nesse meio encontra-se o povo de Deus. Queridos irmãos, que esta carta possa ter representado e represente para nós uma palavra de encorajamento, uma palavra realmente de incentivo e também de exortação, para que nós possamos ser uma geração fortificada no Senhor, como aqui diz, uma geração fundamentada, firmada, aperfeiçoada no Senhor, para que o Senhor possa contar conosco e que nós possamos viver vidas tais que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor seja honrado. Nosso maravilhoso Senhor, damos tantas graças a Ti. Obrigado, Senhor, por essa carta que tanto nos ensinou e nos ensina. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que essa carta realmente possa ser traduzida pelo Espírito Santo em cada um de nós. Abençoe Teu povo, Senhor. Faça de nós uma geração pronta. Uma geração que verdadeiramente possa estar respondendo ao Teu chamado nesse tempo do fim.
que nós possamos verdadeiramente experimentar, de fato, a vida ressurreta de Cristo em nós. Abençoe seu povo aqui presente, conduza-nos, Senhor, ao longo desse dia e prepara-nos, Senhor, para aquele momento de coroamento desse tempo todo, quando juntos, pela noitinha, iremos partir o pão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.